Paulo, o apóstolo, advertindo a igreja cristã, ele diz: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. O mundo segue na expectativa em relação ao desfecho de uma história que começou há pouco mais de um mês, quando imigrantes saíram de países da América Central e seguem na direção dos Estados Unidos. Estudando a Bíblia, a gente viu um outro fato histórico ocorrido por volta do ano 1450 a.C., quando o povo hebreu saiu do Egito para a Palestina. E, de acordo com Paulo, muitas lições a igreja cristã pode tirar desse fato. Estamos juntos, hoje é dia, esta é a hora, no ar, além dos fatos. E aí, vamos para frente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe e cada dia multiplique mais bênçãos na sua vida, para que no Senhor você possa encontrar paz, alegria e esperança. E os abraços, muitos abraços. Vou começar aqui mandando um abraço muito querido para os irmãos da igreja de Santa Branca, aqui em São Paulo, pertinho da Novo Tempo, onde tive o privilégio de estar sábado passado e realizar um batismo. Abraço para a irmã Augusta, sua filhinha que se batizaram, também para o João, que é esposo da Augusta. Muito bom ter encontrado vocês, ter conhecido vocês e participar desse momento tão especial e tão sublime aí em Santa Branca. E eu quero abraçar também a Gisele e o Mauro, que são de Mariana, Minas Gerais. A Maria José de Souza Pinto, de Ouro Preto do Oeste, em Rondônia. E também um abraço para Saira Nascimento. Não sei qual é a cidade, mas ela é do interior de Roraima. E, é claro, um abraço para você, onde quer que você esteja, pelo Brasil e pelo mundo. A gente agradece muito a você pelo carinho de sua audiência, porque você opta, você escolhe agora estar com a Novo Tempo, o canal da esperança. E no próximo sábado, dia 24, se o Senhor me permitir, estarei em Cachoeirinha, Grande Porto Alegre. Como vai ser bom estar lá com os meus amigos gaúchos. Você que é de Cachoeirinha ou das cidades próximas, inclusive de Porto Alegre, estarei no próximo sábado, dia 24, a partir das 9 da manhã, na Igreja Central de Cachoeirinha. E ainda temos uma programação à tarde, a partir das 4h30, tá bem? Será uma alegria encontrar você e compartilhar com você a palavra de Deus. E um presente, aliás, 2 presentes. Vou começar com esse novo curso bíblico da Escola Bíblica da Novo Tempo, que é o Divertir e Instruir. Você talvez já tenha assistido aí nos outros programas o fato de que esse curso Divertir e Instruir é um lançamento da Escola Bíblica e é de fato muito interessante. Um jeito assim descontraído, alegre. Aqui a gente tem palavras cruzadas, tem jogo de 7 erros, tem caça-palavras e, enfim, são muitas opções descontraídas, divertidas, mas ao mesmo tempo o curso está cheio o material está cheio de instrução para você crescer no conhecimento da palavra do Senhor. Outra opção, outro presente para você é esse aqui, o DVD Paulo, o Mensageiro da Cruz. Aqui são 15 temas, todos eles assuntos abordados por Paulo nas suas cartas. Se você desejar esse material, é só pedir que a gente lhe manda. Por exemplo, aqui o tema Paulo e a idolatria. Você sabe o que é idolatria? Você sabe quais são os ídolos que existem nesse mundo? Quais são os riscos que nós corremos diante dessa possibilidade de nós termos ídolos? O que a Bíblia diz a respeito? Bom, esse é só um dos 15 temas. Peça o DVD que a gente lhe manda. Você pode pedir pelo telefone, tá bom? Ligando para a gente em horário comercial. 0 operadora 12 21 27 31 21. Uma outra opção é você também pedir pelo nosso WhatsApp. É só você dizer que você deseja ou o curso Divertir e Instruir ou então o DVD Paulo, Mensageiro da Cruz. Tá bom? Nosso número está aí, 12 98100 1615. Assim a gente vai enviar esse material para suas mãos para que seja luz e bênção na sua vida.
E o convite, como sempre, para você interagir conosco por meio das nossas redes sociais, seja pelo Facebook do Além dos Fatos, tá bem? Ou então você interaja conosco em nosso Instagram. Outra opção que é excelente é você se inscrever em nosso canal no YouTube. Por falar em YouTube, o nosso programa de hoje é uma sequência do programa da segunda-feira passada, quando o tema também foi relacionado à caravana de imigrantes que estão indo da América Central para os Estados Unidos. Então, a mensagem de hoje, a mensagem bíblica de hoje é uma sequência da mensagem da segunda-feira passada, que foi dia 12. Detalhe, dia 12 nós tivemos o ao vivo de manhã, mas não tivemos a reprise à noite, porque semana passada nós tínhamos aqui na Novo Tempo, tivemos a semana especial Encontros com o pastor Arilton Oliveira. Então, se você não assistiu ao programa da semana passada, a primeira parte, procure lá em nosso canal no YouTube, tá bem? Ou então, você pode encontrar no Facebook. Hoje nós vamos dar sequência, então, a esse tema. Os americanos estão preocupados, a fronteira está reforçada e o presidente está realmente ameaçando de que não vai deixar ninguém entrar. Confira aí a matéria. O presidente americano Donald Trump continua no centro da polêmica envolvendo a caravana de imigrantes que segue para os Estados Unidos. Um grupo de cerca de 7.000 pessoas da América Central deixou seus países de origem em busca de moradia e trabalho. A ideia não agradou nada ao presidente e suspendeu a concessão de asilo para quem entrar ilegalmente nos Estados Unidos. A medida é uma forma de desencorajar os imigrantes. Anteriormente, Trump já tinha ameaçado cortar a ajuda que oferece a Guatemala, Honduras e El Salvador. Ele acusa as autoridades dos países de não impedirem que a população deixasse a região. O presidente também enviou 5.000 soldados americanos para a fronteira, a fim de bloquear a entrada dos imigrantes, e garantiu que, se alguém reagir, será preso por um bom tempo. Os desabrigados garantem que não oferecem risco aos Estados Unidos. Pues según lo que dice Donald Trump, que nosotros somos unos delincuentes, pues gracias a Dios no somos delincuentes y le digo de todo mi corazón que nos abra las puertas, que nosotros lo que vamos buscando es un mejor empleo, tener nuestras... Pues la verdad la cosa es que yo le digo a Trump que no todos somos criminales. Unos venimos en pie de lucha, no venimos en pie de guerra, ni de hacer daño, ni de ladronería. E dos 7.000, quase 3.000 já chegaram à fronteira do México com os Estados Unidos, lá na cidade de Tijuana. Nós vamos, hoje, como já disse, nós vamos seguir com o tema da segunda-feira passada, dia 12 de novembro, onde nós meditamos na Palavra de Deus, as aplicações que o apóstolo Paulo faz, advertindo a igreja cristã, tirando experiências de uma caravana que também saiu de um lugar para outro, mas nesse caso foi do Egito para a Palestina. O povo hebreu, os israelitas, quando tiveram a experiência do êxodo. Olha que coisa, a Bíblia diz que foram 603.550 homens de 20 anos para cima que saíram do Egito em direção à Palestina. No entanto, somente 2 dos 603.550, somente 2, Josué e Calebe, é que entraram na terra prometida. E qual a razão de todos os outros, na linguagem de Paulo, terem sido prostrados no deserto, terem sido espalhados pelo chão, morrerem? Qual a razão deles terem tido essa experiência tão triste? Por que isso aconteceu? A gente vai à Bíblia conferir o que o Senhor nos diz, mas antes vamos orar. Pai querido, te peço por tua graça, permanece conosco, Senhor, e abre agora nosso entendimento, nosso coração, para que recebamos tua palavra. Nós oramos, Pai, no nome santo de Jesus. Amém. Eu já convido você, então, para nós buscarmos a palavra do Senhor
primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Esse capítulo tem na minha Bíblia aqui como título Exemplos da História de Israel. No programa da semana passada, eu li e refleti com você nos versos de 1 a 6. Hoje nós vamos do verso 6 ao verso 13, onde nós estamos buscando as lições que aprendemos com a história do êxodo do povo de Israel. Verso 6 está escrito assim: Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Paulo diz que a experiência deles se tornou exemplos para nós que vivemos na era cristã. Você sabe que os exemplos podem ser positivos ou negativos, né? O exemplo positivo é aquele que deve ser imitado. O negativo é aquele que deve ser evitado. E esse é o caso. Paulo diz, estas coisas se tornaram exemplos para nós a fim de que nós não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. E aí no verso 7, Paulo fala de idolatria, no verso 8, imoralidade, verso 9, não ponhamos o Senhor à prova, verso 10, não murmureis. 5 erros cometidos pelo povo hebreu em sua peregrinação do Egito para a Palestina. E Paulo diz que esses erros precisam ser evitados. O primeiro mencionado aqui, não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Paulo está se referindo aqui a episódios do tipo registrado aqui em Números capítulo 11. Vou ler aqui os versos 4 a 6. Antigo Testamento, livro de Números, versos 4 a 6. E o populacho que estava no meio do povo veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos senão este maná. O povo está reclamando, o povo está murmurando, protestando, revelando um desejo acariciado e descontrolado, além do limite daquilo que é o legítimo. Eles estão revelando saudade da vida e das comidas do Egito. E acho interessante quando eles dizem assim, nós comíamos de graça. Ora, claro que eles não comiam de graça. Afinal de contas, eles estavam escravizados no Egito, subjugados, submetidos a trabalhos forçados, não havia nada de graça no Egito. Mas na ilusão deles, cobiçando as coisas que deixaram para trás, eles dizem, nós comíamos de graça. Em seu desejo de voltar à terra da escravidão, o povo israelita mostra-se, revela-se indigno da liberdade que recebeu do Senhor. Pensando em você e em mim, nós que fazemos parte do Israel espiritual de Deus na atualidade, veja, quando nós vivemos no limite entre o santo e o profano, entre o bem e o mal, nós também nos revelamos indignos da nova vida que nós recebemos através do Senhor Jesus Cristo, a partir do momento quando fomos impactados pela graça de Cristo e alcançados pelo Santo Evangelho. Que pena que muitos cristãos, assim como os israelitas, também vivem demonstrando saudade da vida anterior, da vida que foi deixada para trás. Vamos, voltando aqui a 1 Coríntios, capítulo 10, vamos agora ao verso 7. Paulo diz assim, não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Aqui a referência Êxodo, capítulo 32, quando os israelitas se rebelaram contra Deus, contra Moisés, e adoraram um bezerro de ouro feito por Arão. Eles, quando viveram no Egito, sabiam das práticas sensuais, das práticas de glutonaria e de embriaguez que envolviam os egípcios
na adoração aos seus deuses pagãos. E foi exatamente isso que o povo de Israel também fez no deserto. Esse conselho de Paulo, dirigido primeiramente à igreja de Corinto, ele é muito pertinente. Quando a gente vai, por exemplo, à segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, a gente vê que alguns irmãos da igreja de Corinto, eles se sentiam livres, se sentiam à vontade para participarem de festas em templos de deuses pagãos. Então, Paulo está advertindo os coríntios para que eles não façam o que os israelitas no passado fizeram. E você me dirá, pastor, mas que relevância tem isso para a igreja na atualidade? Ora, muita relevância. Assim como o povo de Israel no passado, assim como os coríntios lá do primeiro século, nós também, filhos de Deus na atualidade, devemos fugir de toda forma de idolatria. Normalmente, quando a gente pensa em idolatria, nós associamos a imagens de escultura, imagens de gesso, de madeira, de ferro, seja do que for. Porém, ídolos podem ser muito mais do que imagens de escultura. Nós podemos fazer de pessoas amadas ídolos. Nós podemos fazer ídolos de coisas boas. Tudo aquilo que ocupa o nosso tempo mais precioso, tudo aquilo que envolve nossos sentimentos mais profundos, pode tornar-se um ídolo. Eu diria, em outras palavras, tudo aquilo que ocupa o primeiro lugar em nossa vida, que é o lugar de Deus, passa a ser um ídolo e então nos controla. Por isso nós precisamos, sim, claro, ter muito cuidado. E aí vamos seguir? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, agora no verso 8, está escrito assim: e não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23 mil. A referência aqui é o episódio de Números, capítulo 25, onde homens israelitas se envolveram com mulheres moabitas, praticaram prostituição e adoraram os deuses pagãos dessas mulheres. Deus havia advertido os israelitas quanto ao cuidado que eles deveriam ter ao se envolverem com povos de outras nações, com povos pagãos. Eles deveriam influenciar e não serem influenciados. Mas, infelizmente, os israelitas, muitos deles, desconsideraram esse conselho do Senhor. Hoje nós vivemos num mundo imoral, devasso, num mundo promíscuo. Você sabe muito bem disso. Muitas coisas que hoje são vistas como normais, elas de fato não são normais, elas não são naturais. Muitas coisas têm se tornado comuns, mas elas não são normais. Nós vivemos num mundo que confunde, que mistura, por exemplo, a libertinagem com liberdade. Um mundo que confunde depravação com amor. E quando você, com base na palavra de Deus, se levanta contra isso, você é considerado alienado, preconceituoso, homofóbico. Mas olha aqui uma coisa, a igreja de Deus precisa levantar-se e manter-se firme contra toda forma de imoralidade, porque Deus nos chamou para uma vida de pureza em todos os sentidos. Vamos seguir? Agora, verso 9, Paulo diz assim: não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Quando Paulo diz não ponhamos o Senhor à prova, é a mesma ideia de dizer assim: irmãos, cessemos de provocar o Senhor, de provocá-lo ao máximo, ao limite, de provocá-lo por completo. Paremos de fazer isso. Lá em Números, capítulo 21, versos 4 e 5, eu vou inclusive ler esse texto para você. Números, capítulo 21, versos 4 e 5. Esse aqui é um dos muitos momentos quando os israelitas provocaram o Senhor à prova. Está escrito assim, Números 21, versos 4 e 5. Então partiram do monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom, porém o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizestes subir do Egito para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água,
e a nossa alma tem fastio desse pão vil. O pão vil, ou o pão horrível, sobre o qual eles falavam, era o maná. O maná mandado por Deus, enviado por Deus, como forma de cuidar dos seus filhos. Os israelitas demonstravam ingratidão, rebeldia, dureza de coração. Outro dia eu li um pensamento que diz assim: nada endurece mais o coração humano do que uma relação estéril com as coisas espirituais. Imagine esse povo vendo todos os dias o pão cair do céu, como providência de Deus, cuidando deles. No entanto, a despeito desse cuidado de Deus, eles se referem ao maná como sendo um pão horrível, vil, sem valor, desprezível. Lembre-se disso, nada endurece mais o coração humano do que uma relação estéril com as coisas espirituais. Eu costumo pensar também que a verdade, quando não salva, condena. Quando não santifica, endurece. A verdade bíblica, é lógico que é para a nossa salvação e não condenação, é para a nossa santificação e não para o nosso endurecimento. Todavia, quando a gente se relaciona de uma forma estéril com essas verdades que conhecemos, em vez de salvos por elas, nós somos condenados. Em vez de santificados, nós somos endurecidos. Essa foi a experiência vivida pelo povo hebreu, daí a advertência do apóstolo Paulo. Voltando a 1 Coríntios capítulo 10, agora no verso 10, Paulo diz assim: não murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Aqui a referência é ao episódio de Números capítulo 16, a rebelião liderada por Coré ou Corá, Datã e Abirão, quando eles se levantam contra Moisés e contra Arão e fazem críticas ferinas, destrutivas, críticas levianas e inconsequentes contra esses dois homens de Deus que lideravam o povo. Hoje nós vivemos situação semelhante, não é? Quantas pessoas são extremamente inconsequentes quando fazem críticas à igreja, especialmente aos líderes, à liderança da igreja. É óbvio que todos nós líderes da igreja, homens e mulheres, somos falhos. No entanto, é preciso muito cuidado quando nos referimos à igreja do Senhor, especialmente à liderança da igreja do Senhor. Cuidemos com palavras ferinas, levianas e inconsequentes. Depois de mencionar esses 5 erros cometidos pelo povo, Paulo diz assim, verso 11, estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Estas coisas, Paulo diz, irmãos, foram escritas para a advertência nossa. Porque, veja, os israelitas, eles tiveram maior privilégio que qualquer outro povo. Eles tiveram a oportunidade de terem o conhecimento de Deus, do verdadeiro Deus. Eles receberam a santa lei de Deus, escrita pelo próprio Senhor. Imagine que privilégio tiveram. No entanto, a despeito de todos os privilégios espirituais recebidos, eles não foram fiéis ao Senhor. A igreja cristã hoje também está peregrinando pelo deserto dessa vida e nós estamos seguindo para Canaã celestial. Nós temos tido o privilégio de conhecermos o Evangelho. Nós sabemos que pela graça do Senhor Jesus Cristo nós podemos alcançar a Canaã celestial. Que privilégio é esse? Além do mais, nós temos o registro da história, o acúmulo de todo o registro da história. Paulo diz assim, irmãos, a gente precisa ver essa experiência dos filhos de Deus no passado como advertência para nós que vivemos no presente, especialmente nós que sabemos que estamos vivendo no tempo do fim. E agora o verso com o qual abriu o programa, Paulo diz, aquele, pois, que pensa está em pé, veja que não caia. Porque a autossuficiência, a confiança própria, isso foi fator fundamental para que os israelitas perecessem no deserto. Lá em Provérbios capítulo 16, verso 18, está escrito, o orgulho precede a destruição e a arrogância a queda. Paulo está dizendo assim, irmãos, cuidemos com arrogância, com a presunção, com o convencimento,
porque nossa segurança está em reconhecermos que nada podemos separados do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos buscar o Espírito Santo dia a dia, porque é o Espírito Santo que nos livra do pecado. Nós precisamos estudar a palavra do Senhor e precisamos procurar obedecê-la, porque é pela palavra do Senhor que nós somos guiados por caminhos seguros. E no último verso do texto, Paulo diz, verso 13, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos provará livramento, de sorte que a possais suportar. Paulo diz assim, irmãos, Deus é fiel. Ele não vai permitir que vocês sejam tentados além das forças de vocês. Pelo contrário, juntamente com a provação vem o livramento. Juntamente com a tentação vem a provisão de Deus, para que nós não caiamos, para que nós sejamos vitoriosos. É claro que Deus não envia a tentação, Deus não manda a tentação, mas Deus a permite. Mas Ele permite para o nosso crescimento na sua graça, para aprimorar, fortalecer a nossa fé e o nosso caráter. Se em nossas tentações, se em nossas dificuldades nós tivermos uma atitude correta de submissão ao Senhor, então a provação contribuirá para o nosso amadurecimento, para o nosso crescimento. Oh, que Deus nos abençoe, que Ele tenha misericórdia de você, de mim, de todos nós, para que verdadeiramente nós aprendamos com as lições do passado. Somente Josué e Caleb, dos 603.550 homens, de 20 anos para cima, que saíram do Egito para a Palestina, somente Josué e Caleb entraram na terra prometida. E olha só o que o Senhor diz a respeito de Caleb. Números 14, 24. Porém o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. E depois Deus diz que Josué também entraria. E de fato, ambos entraram. Deus diz assim, visto que no meu servo Caleb houve outro espírito, e ele perseverou em fazer a minha vontade. Tomara que em você e em mim nós todos tenhamos um outro espírito. Não o espírito da cobiça, da murmuração, da idolatria, da imoralidade, de provocar o Senhor, mas que em nós haja o Espírito Santo, a fim de que nós perseveremos em fazer a vontade do Senhor e um dia entremos na Canaã celestial. Vamos orar. Ó Deus e Pai, eu te louvo, Senhor, por mais uma vez compartilhar a Tua palavra com os Teus filhinhos e te peço. Faze, Senhor, com que essa mensagem, essa advertência de Tua palavra esteja viva no meu coração e de todos que oram comigo, para que aprendamos com os nossos antepassados, para que nós não sigamos o exemplo deles, para que nós vivamos em humildade, submissão ao Senhor e obediência à Tua palavra. Eu te peço, Pai, no santo nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Deus continue guiando e abençoando você a cada dia. E lembre-se do que está escrito, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Um abraço, tchau.